Olá meus amigos, olá minhas amigas, ao fim de mais um júri, estamos aqui num dia produtivo de serviços prestados à sociedade brasileira. Hoje vamos falar um pouco sobre a pronúncia. Encerrada a instrução processual, o magistrado pode adotar 4 escolhas, 4 opções. Ele pode absolver o réu, pode desclassificar a conduta para um crime não doloso contra a vida, pode impronunciar o réu ou pode pronunciá-lo. Falarei sobre essas 3 opções em outros vídeos. Hoje me aterei à pronúncia. A pronúncia, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá quando o juiz estiver convencido da materialidade e houver indícios suficientes da autoria ou da participação. A pronúncia ela tem que ser levada a efeito quando houver uma viabilidade mínima de uma possível condenação, porque se o magistrado entender que não há elementos alguns que formem seu convencimento em razão de uma possível condenação, cabe a ele impronunciar o acusado. A pronúncia ela é considerada doutrinariamente uma decisão interlocutória mista não terminativa. Ela é uma decisão interlocutória porque ela não julga o mérito. Ela é mista porque ela encerra uma fase do procedimento. E ela é não terminativa porque ela não encerra o processo. E eu pergunto para você, a pronúncia traz em si algum juízo de certeza? Em regra, não. Agora, o juiz ele tem que ter certeza da materialidade. É preciso um convencimento absoluto quanto à materialidade. Em relação à autoria e à participação, o juiz precisa de contar com indícios suficientes. Ponto importante, alguém pode ser pronunciado com base em prova exclusiva do inquérito policial? Nós temos aqui uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Eu trago aqui, me permito ler minha colinha, o HC 1939342 de 28/6/2021 da 5ª turma, dizendo que pode haver pronúncia com base exclusiva em inquérito policial, em prova inquisitorial. Também o recurso especial número 1262446 de 1/6/2021 da 6ª turma igualmente afirma que a pronúncia pode ser fundamentada apenas com prova no inquérito. Em sentido contrário, no HC 589270 de fevereiro de 2021, a 6ª turma afirmou que não pode pronunciar apenas com base na prova do IP. Perceba-se que no STJ há uma divergência jurisprudencial. Outro tema importante, é possível a pronúncia apenas com a prova de ouvir dizer? A testemunha falou, ouvi dizer que quem matou o réu foi João. O STJ já falou de forma exaustiva, trago aqui com exemplo o HC 670273 de 28 de junho de 2021, em que o STJ afirmou não ser possível a pronúncia apenas com base em ouvir dizer. E penso que nesse particular o STJ andou bem. Ainda voltando em relação à prática a prova do IP para fundamentar a pronúncia, atesto que o STJ está de forma coerente ao permitir que a pronúncia seja feita com base na prova do IP, porque a pronúncia não traz nenhum juízo de condenação e a competência para condenar ou não é do tribunal do júri, então o magistrado não pode afastar essa competência constitucional. Outro tema importante que demanda uma discussão jurisprudencial. Fim da primeira fase do procedimento, estamos ali diante do princípio do indúbio pro réu ou do indúbio pro societá? Ou seja, na dúvida o juiz tem que pronunciar ou impronunciar. Um julgamento paradigmático ocorrido em 26/3/2019 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o recurso extraordinário 1067392, Gilmar Mendes, ministro do STF, afirmou que naquele momento vige o princípio indúbio pro réu. Alguns entenderam que teria havido uma espécie de superação do entendimento então vigente e passou-se a perceber que naquele momento processual estaria vigindo o indúbio pro réu. Só que agora, no dia 24 de maio de 2021, o mesmo ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RHC 192846, afirmou de forma categórica:
no momento da decisão da pronúncia, encerrada a primeira fase do processo, cabe ali indúbio pro sociedade. Indúbio pro sociedade. Então, não há que se falar em superação do indúbio pro società, e nesse momento, da hora da pronúncia, o que serve, o que vale para o magistrado é definir, na hora de escolher ou de optar pela pronúncia, indúbio pro società. Outro tema interessante diz respeito à vedação de eloquência acusatória no momento da pronúncia, ou seja, do excesso de linguagem. Cabe ao magistrado ter muita cautela, muita coerência para que ele não exagere nos termos argumentativos, sob pena de influenciar o ânimo do jurado. E por fim, uma vez prolatada uma decisão de pronúncia, o recurso competente é o recurso em sentido estrito. Ok, meus amigos? Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço!